Bem, nós hoje vamos falar de uma espécie bastante curiosa e bastante invulgar sob todos os aspectos, o falcão da rainha. Invulgar desde logo pelo nome, invulgar pela sua distribuição, quer a distribuição de nidificação, quer a distribuição de inverno, invulgar pela sua estratégia migratória, invulgar pelo seu território de invernada, invulgar pelos movimentos que faz. É uma espécie que tem um modo de vida, um ciclo de vida completamente diferente da maioria das espécies que nós conhecemos. E eles aparecem todos os anos em Portugal. É uma espécie que não é uma raridade em Portugal, todos os anos aparecem alguns, mas é uma espécie pouco conhecida no nosso país e sempre me intrigou um bocado, como eles não nidificam em Portugal e Portugal não está na sua rota de migração, sempre me intrigou um bocado de onde é que vêm estes bichos que aparecem por cá, o que é que eles vêm cá fazer. E eu resolvi procurar mais informação sobre isto e foi aí que me surgiu a ideia de incluir esta espécie neste ciclo de webinários, porque realmente é uma espécie muito interessante, mas da qual a maioria das pessoas sabe pouco, porque eles aparecem cá em números reduzidos, e o bicho tem tantas coisas interessantes para partilhar que eu achei que justificava um webinário. Portanto, então a espécie que vamos falar hoje é esta ave que está aqui ilustrada, que é o falcão da rainha. Bem, o falcão da rainha é uma ave que pertence à ordem Falconiformes, como todos os falcões. O nome científico é Falco eleonore. Tem um comprimento de 36 a 42 centímetros, medido da ponta do bico à ponta da cauda. Isto dá-lhe um tamanho intermédio a nível dos falcões. É bastante maior que um peneireiro, mas mais pequeno que um falcão peregrino. Portanto, está ali com um tamanho intermédio dentro do grupo dos falcões, não é dos maiores nem é dos mais pequenos. A envergadura, que é a distância de ponta a ponta das asas, 87 a 104. Este falcão reproduz-se quase exclusivamente em ilhéus rochosos com escarpas. Portanto, nas zonas escarpadas dos ilhéus rochosos. É o seu habitat de nidificação. Há algumas exceções, mas são muito poucas. Este falcão não constrói ninho. Aliás, isto é uma curiosidade que muita gente não sabe, mas nenhuma espécie de falcão constrói ninho. Não construir ninho aqui não tem nada a ver com aquilo que acontece com os cucos. Os cucos nem sequer cuidam das crias e põem os ovos dos ninhos de outras espécies. No caso dos falcões, eles cuidam das crias, só que não constroem ninho fisicamente falando, não constroem uma estrutura. E, portanto, eles nidificam ou em ninhos de outras rapinas ou de outros corvídeos, portanto, ninhos de outras aves, ou nidificam em cavidades e caixas ninho, no caso, por exemplo, dos peneireiros das torres, ou então simplesmente colocam os ovos em saliências, neste caso nas escarpas. Portanto, há ali, uma saliência horizontal, quando muito fazem uma covinha, mas não constroem um ninho no sentido clássico do termo. Mas nenhum falcão o faz. Portanto, isto é uma característica que é partilhada por todas as espécies de falcões. É uma ave migradora, eles na Europa são estivais, e das aves migradoras estivais é a última a nidificar, é a que começa a nidificar mais tarde. Eles só põem os ovos a partir de meados de julho até ao início de agosto. E as crias só eclodem em setembro. A postura é de 2 a 3 ovos. Portanto, eles têm um calendário de reprodução extremamente tardio. Nenhuma outra ave migradora europeia nidifica tão tarde. Já vou explicar porquê. É um bocadinho difícil de acompanhar o processo de nidificação devido à inacessibilidade dos locais onde eles fazem as posturas, porque são em escarpas quase verticais nos ilhéus e, portanto, são locais de muito difícil acesso e muito difícil de observar e, portanto, por causa disso, é uma espécie que durante muitos anos permaneceu mal conhecida. Em parte por isso, em parte porque não se sabia para onde é que eles iam. Portanto, é uma espécie cujos segredos, digamos assim, só recentemente têm vindo a ser desvendados. E é um pouco sobre isso que eu vou falar hoje, o que é que aprendemos já sobre esta espécie tão extraordinária. Começamos primeiro por apresentar as características de identificação, para saber de que bicho estamos a falar. Temos aqui um conjunto de desenhos que ilustra 3 plumagens. A primeira coisa que temos que saber é que este falcão existe em 2 morfos, o morfo claro e o morfo escuro, ou se preferirem a forma clara e a forma escura, tal como acontece com a águia calçada. Aqui em cima vemos um indivíduo da forma escura, ele é todo cinzento escuro ou castanho escuro, isto pode variar um pouco.
e aqui embaixo vemos um da forma clara, que é assim mais escuro por cima e por baixo é avermelhado com riscas. Depois embaixo temos um juvenil. Portanto, primeira coisa, forma clara e forma escura. Sendo que a forma clara é muito mais frequente, como acontece com as águias calçadas. Os dados disponíveis sugerem que os claros representam cerca de 75% ou 77%. Portanto, grosso modo, temos 3 claros para um escuro. É essa a proporção. Portanto, o claro é assim, como podem ver, é ruivado por baixo, tem a face branca e depois tem o bigode, que também é um pormenor que também acontece com outras espécies de falcões, enquanto que o escuro é todo cinzento ou castanho. Há uma diferença entre os machos e as fêmeas, e não tem a ver com a plumagem, porque há machos e fêmeas claros e machos e fêmeas escuros. Tem a ver aqui com este pormenor, a cera, que é este revestimento da parte anterior do bico. A cera é amarela nos machos e azul nas fêmeas. Portanto, aqui vemos que este é amarelo e a mesma coisa para o anelo ocular. Este exemplo de forma clara que está aqui é um macho, está aqui escrito Pale Morph Male, Note Eye Ring and Cere are yellow. Mas, portanto, é esta a característica que permite dizer que é um macho. O de cima é uma fêmea de forma escura. Dark Morph Female, Note Blue Eye Ring and Cere. Portanto, a cera é esta cobertura, faz aqui um revestimento, como eu disse, na parte anterior do bico. Portanto, a fêmea distingue-se, mas atenção que este critério é só válido para os adultos. A fêmea tem a cera e o anelo ocular azuis, o macho tem a cera e o anelo ocular amarelo. Os juvenis têm sempre azul. Portanto, só na idade adulta é que nós podemos usar este critério para sexar as aves. O juvenil é assim mais sarapintado por cima com estas manchas, como podem ver, portanto, com uma plumagem não tão escura. Esta espécie, especialmente nas formas claras, pode confundir-se com outras espécies de falcões, nomeadamente com a ógia, que é o falco sebúteo que está aqui ilustrado à esquerda. A ógia é parecida, embora seja mais pequena, mas a cor é um bocadinho mais azulada por cima e especialmente na parte da frente vemos que tem, costuma-se dizer às vezes as calças vermelhas, mas o resto aqui é branco riscado de preto, enquanto que no falcão da rainha, que está à direita, este cor de laranja vai por aqui acima quase, este tom alaranjado, não é bem um cor de laranja, mas é assim um tom um bocado a puxar para o alaranjado, vai por aqui acima até ao peito. E depois outro pormenor, reparem que o falco sebúteo tem aqui, além do bigode, tem aqui uma espécie de quase como se fosse uma réplica do bigode, um segundo bigode, portanto aqui uma outra reentrância. O falcão da rainha não tem, portanto e claro que isto só se vê bem de perto ou em fotografias, mas há também este pormenor para distinguir que o falco leonora tem um bigode, o falco sebúteo tem um bigode e depois aqui uma espécie de sombra quase desse bigode. Aqui imagens em voo, temos à esquerda 3 do falco leonora, à direita do falco sebúteo. Então aqui uma forma clara a voar, uma forma escura e um imaturo. E à direita o falco sebúteo um adulto, com as calças vermelhas, e um imaturo, ou juvenil. Uma característica muito importante para identificarmos o falco leonora é esta parte aqui. As coberturas debaixo da asa são escuras. Reparem, na forma clara e na forma escura, esta é uma característica diagnosticante, que nos ajuda desde logo a separar do falco sebúteo que não tem essas marcas, essas coberturas escuras. O imaturo é muito mais complicado de identificar e normalmente tem que ser muito bem visto ou precisamos de fotos. Mas uma característica que costuma ser salientada é este bordo escuro posterior, que vemos aqui nas asas. É um bocadinho variável e, portanto, alguns indivíduos são mais evidentes que outros. E depois as extremidades também bastante escuras. As coberturas escuras só começam a formar-se mais tarde. Portanto, nos indivíduos muito jovens isto pode não ser muito evidente, mas prestar atenção aqui ao bordo escuro. O falco sebúteo e o juvenil não têm isso. Vamos ver aqui também alguns desenhos dos bichos pousados. Aqui duas formas escuras. À esquerda uma fêmea. Reparem aqui a cera azul e o anelo ocular também, o macho à direita com a cera amarela e o anelo ocular amarelo. A diferença de plumagem entre o castanho e o cinzento, pelo que eu percebi, há alguma variabilidade individual, portanto os tons não têm a ver necessariamente da fêmea ser castanho e o macho ser cinzento, isto pode variar um pouco, mas a sexagem, como disse, nos adultos faz-se aqui por este pormenor do bico e do anelo ocular. Portanto, macho à direita, fêmea à esquerda. Aqui, agora duas fotografias. À esquerda, um macho da forma clara. Vemos aqui claramente, mais uma vez, a cera amarela e o anelo ocular. Mas agora vemos que é da forma clara e tem os tais tons alaranjados ou arruivados a estender-se aqui por aqui acima até ao peito, ao contrário do falco sebúteo. À direita, uma fêmea da forma escura. Vemos o bico e o anelo ocular azuis.
Aqui uma foto em voo por baixo, temos aqui um indivíduo da forma escura, que aqui é difícil de ver, mas parece ser um macho, porque dá a ideia de ter aqui o anel ocular amarelado, embora neste ângulo seja difícil. Notem, contudo, aqui as coberturas escuras de que eu falei há pouco. Um pormenor muito importante para identificar a espécie, no caso dos adultos, como referi, é relativamente fácil. À direita, um indivíduo da forma escura, que também me parece um macho, embora a foto não me permita ver bem, mas dá-me a ideia que isto aqui é amarelo e o anel ocular também é amarelo. E mais uma vez as coberturas escuras aqui a fazer contraste com as penas de voo. Aqui uma fêmea em voo vista de cima, portanto a plumagem castanha mais ou menos uniforme, e reparem a cera azul e o anel ocular azul também, mas aqui vemos claramente a face branca e o bigode, portanto que nos diz que é uma forma clara. Quanto aos imaturos, esses são mais complicados. Este é um indivíduo de segundo ano e o que nós vemos aqui é aquele pormenor que eu falei há pouco. As coberturas não são muito escuras, são assim serapintadas, a identificação é menos evidente, mas reparem aqui no bordo posterior da asa escuro, que eu falei há pouco, que é uma característica muito útil para identificar esta espécie, com a extremidade das asas escuras. Como eu referi há pouco, há aqui alguma variabilidade, portanto, perante uma ave destas, e se houver oportunidade, o ideal é tirar bastantes fotos para se poder avaliar bem estes pormenores. Não será tão fácil como nos adultos. Mas o bordo posterior escuro é, sem dúvida, um aspecto relevante. Aqui, um outro imaturo, este foi em Portugal, o anterior não, mas este foi em Portugal, um indivíduo que apareceu há 1 ou 2 verões atrás, perto de Aveiro, na Barrinha dos Moris. Podemos também ver que é um imaturo, porque não tem ainda as coberturas escuras formadas, mas não é uma ave do ano, porque isto foi em agosto, os juvenis só nascem em setembro, e mais uma vez o bordo posterior escuro aqui, ao longo de toda a asa, desde uma extremidade até a outra, a ver-se muito bem. Portanto, e já tem aqui os tons alaranjados a formar-se, portanto, um indivíduo de segundo ano da forma clara. Bem, feita a apresentação da espécie, vou passar a outros aspectos bastante curiosos. Um deles é a origem do nome, desde logo o nome em português, Falcão da Rainha, e o nome científico Falco Eleonora. Este nome homenageia uma senhora que se chamava Eleonora d'Arboria, está aqui representada nesta estátua na cidade de Oristano, em Itália. Ela viveu na segunda metade do século XIV, foi juíza e rainha e governadora da Sardenha. A Sardenha é uma ilha no meio do Mediterrâneo, pertence à Itália, fica ao sul da Córsega, e foi a heroína mais famosa da região. E porquê que o Falcão homenageia esta senhora? Porque ela, em 1392, promulgou um documento com força de lei chamado Carta de Logo, que protegia da caça ilegal, que já se registava nessa altura, os ninhos das aves de rapina, incluindo estes falcões que nidificam na Sardenha. E esta lei foi uma lei muito importante, foi a primeira lei que se conhece de conservação da natureza, diretamente assim, com esse objetivo específico, e, portanto, a Eleonora d'Arboria, de certa maneira, foi uma pioneira da conservação da natureza na sua vertente legal. E, portanto, o Falcão da Rainha foi-lhe dado o nome para homenagear esta figura que merece ser lembrada, porque foi das primeiras pessoas na história que teve a preocupação de travar as pilhagens ilegais dos ninhos que faziam dano à espécie e, portanto, para garantir a preservação da espécie. É então esta a origem do nome. Em italiano também se chama Falco della Regina, portanto é um nome parecido com o português. Em inglês será Eleonora's Falcon, em espanhol é Halcón de Eleonora, portanto, nos casos diz rainha, noutros casos diz mesmo Eleonora, mas é também uma história bastante curiosa a origem deste nome. Está aqui um mapazinho da Sardenha, aquilo era os Giudicati, portanto, que eram as regiões, talvez, judiciais ou territórios que havia de governação, e este era o território da Arbórea, que já não se chama assim, mas tem lá a cidade de Oristano, que ainda hoje lá está, e é nessa cidade que está esta estátua, a Eleonora d'Arboria. Falando da conservação da espécie, a espécie, isto é a ficha que eu já apresentei em outras apresentações, tirado do site da BirdLife, está na categoria List Concern, portanto significa que não está ameaçada a nível global. Este é o estatuto global. A nível do estatuto na Europa, o estatuto é também List Concern, pouco preocupante. Em Portugal, o estatuto é regionalmente distinto. Nós já vimos este estatuto aparecer em apresentações anteriores, nomeadamente no Quebra-Ossos, e
no quebra-ossos e no grou. E já sabemos, por esta altura, que regionalmente distinto significa que há registros de nidificação no passado. Eu, mais adiante, irei falar disso. Mas, para já, fica só aqui este apontamento. Isto é o estatuto que consta do livro vermelho dos vertebrados de Portugal. Vamos então ver qual é a distribuição desta espécie. Eu costumo começar pela distribuição mundial e depois fazer zoom para a Europa. Hoje vou fazer ao contrário. Vou apresentar primeiro a distribuição na Europa e depois, mais tarde, a distribuição mundial. A distribuição é esta. As manchas amarelas são as zonas de nidificação. Isto está tirado do site da BirdLife. Como podem ver, são sobretudo em ilhas. Nós podemos ver aqui. Atenção, há aqui umas manchazinhas no norte da África, mas isto não é na costa. Isto é também nos arquipélagos que há aqui na Argélia e na Tunísia, e mesmo em Marrocos, também num arquipélago, e só esta colónia que é continental. E na Turquia agora também há uma ou duas colónias continentais, mas são colónias menores. As principais colónias são todas em ilhas, quase todas no Mediterrâneo. Podem ver aqui Croácia, Grécia, Chipre, Itália, na Sicília, na Sardenha, Norte da África, Baleares, e depois Marrocos e aqui Canárias. Estas são as colónias atlânticas. Isto é a distribuição mundial da espécie, ela não nidifica em mais sítios nenhum. Portanto, essencialmente concentrada no Mediterrâneo, com aqui 2 ou 3 colónias na parte atlântica. Eu encontrei aqui um outro mapa, num outro artigo, e este mapa mostra-nos quantitativamente a importância das várias regiões onde a espécie nidifica, porque tem círculos de vários tamanhos. Portanto, estes círculos, a dimensão dos círculos acompanha a dimensão das colónias, está aqui a escala. Olhando para o mapa, há algo que imediatamente nos chama a atenção, que é aqui esta concentração de círculos na Grécia. Efetivamente, sabe-se hoje que a Grécia é o país que tem a maioria da população desta espécie. E é engraçado porque isto só se descobriu há relativamente pouco tempo, ou seja, já se sabia que eles nidificavam lá, mas até cerca de 2005 as estimativas eram muitíssimo aquém da realidade, muitíssimo mesmo. Pensava-se que a população mundial da espécie andaria pelos 4.000, 5.000 casais, e que na Grécia teria 3.000 ou 4.000, até que em 2005, 2006, na Grécia resolveram fazer um censo da espécie. A Grécia tem imensas ilhas, são milhares de ilhas, penso que são 5.000 ou 6.000, umas pequenas, outras maiores, a maioria não é habitada, mas são usadas pelos falcões. E então a sociedade, penso que foi a Sociedade Helénica de Ornitologia, resolveu fazer um censo e contar as ilhas todas. Demoraram 3 anos, envolvendo 80 voluntários, porque devido à inacessibilidade que eu falei há pouco, esta espécie é difícil de censar e eles tinham que visitar as ilhas todas. Fizeram o censo e então descobriram que na Grécia havia mais de 12.000 casais, em vez dos 4.000 que pensavam antes. E isto fez aumentar o total mundial da espécie para 15.000. Vamos ver aqui um quadro que resume a população europeia de acordo com as estimativas atuais. Está aqui, eu saliento, na Grécia, com o resultado deste censo, que foi em 2004 e 2006, 12.300 casais. Isto representa 86% da população europeia, que está estimada entre 14.300 e 14.500. Portanto, a Grécia é aqui o país, como eu disse, que concentra a maior fatia, mas de longe a maior fatia da população nidificante. Depois há outros países que têm algumas centenas de casais, nomeadamente Espanha. Espanha aparece aqui em 2 linhas porque está separada. Aqui onde diz Espanha é só as colónias do Mediterrâneo, 871, e depois as das Ilhas Canárias, 307. Portanto, Espanha terá 1.170, mais ou menos. Depois há também algumas centenas aqui, Croácia, Chipre, Itália nas ilhas, Sardenha e Sicília, e depois na Turquia menos, aqui números pouco expressivos no Montenegro. Isto vem do BirdLife International, mas atenção que isto é só a população europeia. Depois há mais 400, 500 casais nos 3 países do Norte da África que eu já referi, que é Marrocos, Argélia e Tunísia. Portanto, a população mundial, se nós somarmos isto, anda aqui por volta dos 15.000 casais, dos quais, então, 80 e tal % na Grécia. Bem, esta espécie, como eu referi, é uma das espécies migradoras que nidifica mais tarde. E há aqui um diagrama muito engraçado que eu tirei do CREM, que é do Birds of Western Palearctic. Eles têm isto para todas as espécies, mas eu neste caso achei engraçado por isto aqui. Isto é um diagrama que indica o calendário de reprodução da espécie. Eu explico como é que isto se lê. Isto parece um relógio, cada número corresponde a um mês do ano e o círculo exterior corresponde ao período de migração. A migração primavera é feita entre abril e junho.
E depois, o segundo círculo corresponde ao breeding eggs, significa que eles têm ovos. O período em que eles têm ovos, em que estão a incubar, vai desde o final de julho até ao fim de agosto. Está aqui esta linha. Portanto, uma nidificação extremamente tardia. A maioria das nossas aves nidifica em março, abril, maio, às vezes junho. Não temos muitas espécies a começarem a nidificar tão tarde. Aliás, acho que não há mais nenhuma que faça só uma postura a começar no fim de julho. Depois, breeding young, que é o círculo seguinte, que é quando já temos juvenis ainda no ninho, é de final de agosto, mas sobretudo durante o mês de setembro. É em setembro que temos juvenis no ninho. E em outubro temos depois a migração, começa aqui outra vez no círculo exterior. Depois os dois círculos dentro é sobre o padrão de mudas, não é tão relevante aqui. Portanto, posturas em julho e agosto, juvenis no ninho em setembro. Porquê é que eles nidificam tão tarde? Porque eles pretendem tirar partido da migração outonal de passariformes e outras aves, da migração pós-nupcial, que em setembro há muitas aves migradoras a passarem em direção à África, e eles pretendem tirar partido da migração outonal para poderem dar muitas proteínas aos juvenis, portanto, dar uma alimentação mais rica aos juvenis, até porque estes falcões, durante o resto do ano, são sobretudo insetívoros. Eles capturam aves, principalmente neste período de nidificação, tirando partido, então, desta abundância de aves cá em setembro por causa da migração. Portanto, a alimentação no final do verão é sobretudo aves migradoras, no resto do ano, principalmente insetos. Houve um estudo muito engraçado feito na Grécia, e eles publicaram um artigo em que eles andaram a inspecionar durante 2 ou 3 anos os ninhos de falcões e tiveram a registar as aves todas que tinham sido capturadas pelos falcões, num total de 2.800 aves diferentes. Podem ver aqui, está o detalhe na tabela, não vou estar a ler isto tudo, mas podem ver duas coisas. A primeira é que são quase tudo aves migradoras insetívoras, quase tudo. Muitas flosas, chascos, também aqui cartachos e rabirruivos, picanços. E depois também tem algumas aves maiores. Temos cucos, mochos, noitibós, rolas, polpas, até galinhas d'água e frangas, parece tudo um pouco. Portanto, eles capturam até aves um bocadinho maiores. Embora não vão muito acima do tamanho de pombo. Mesmo os pombos aparecem pouco. Muitos passariformes migradores, e se formos ver aqueles que aparecem mais representados, é, por exemplo, o Filoscopus trochilus, que é a flosa musical, o Silvia communis, que é o Papamoras, também aqui 450, picanços de orso ruivo, apanham muitos, e cartachos nortenhos, só para citar aqui alguns. Ora, isto também são quase tudo migradores noturnos. Como é que os falcões fazem? Eles aprenderam a caçar de noite também. Especialmente se houver luar, eles conseguem ver e, portanto, desenvolveram uma estratégia em que eles caçam muito ao crepúsculo e de noite, e sabe-se que caçam de noite porque já há seguimentos por telemetria. Portanto, eles conseguiram desenvolver esta estratégia não só de nidificar numa época muito tardia para tirar partido da migração, dos passariformes, mas aprenderam a caçar de noite também para conseguirem efetivamente capturar estas presas, porque estes pássaros migram de noite, entre outros motivos, para fugir aos predadores. Portanto, os falcões adaptaram-se a isso. Estes falcões têm também uns hábitos muito engraçados, e um deles é o de fazer uma despensa. O que é isto da despensa? E isto até foi mais estudado nas Canárias. A população das Canárias está um bocadinho desviada do resto da população do Mediterrâneo, e, portanto, o fluxo de passariformes não é tão intenso como é no Mediterrâneo, e se os ventos estiverem desfavoráveis, pode não haver muitos passariformes a passar, e eles não têm muito para comer. E então, nos dizem que as condições de vento estão muito boas, e quando há muitas aves à migração, os falcões, e este estudo foi feito nas Canárias, caçam os pássaros todos que puderem, mesmo mais do que é necessário consumir, que é para ficarem com uma reserva. E o excedente é acumulado naquilo que mesmo os espanhóis que fizeram este artigo chamam umas despensas perto dos ninhos para consumir mais tarde. E, portanto, está aqui uma fotografia de uma dessas despensas. Temos aqui várias flosas capturadas pelos falcões e que estão aqui guardadas. Claro que isto não vai durar muito tempo, porque, entretanto, haverá também insetos e lagartos e ratos, etc., que vão aqui e também poderão apropriar-se disto. Mas, de qualquer forma, é uma reserva que os falcões constituem para poder consumir. Ou seja, em dias de abundância, eles vão tentar caçar mais. Aqui um outro exemplo de outra despensa também. Temos aqui roxinóis, rabirruivos, papamoras, etc. E há dias até houve uma pessoa que me chamou a atenção para algo que eu não sabia. Em Marrocos, num outro estudo, descobriram que os falcões da rainha capturam as presas, conservam-nas vivas por entre as rochas, talvez para não perderem, enfim, o estado de conservação, para consumir mais tarde e, pelo que eu li, esta prática parece ser completamente inédita do reino animal. Portanto, não é conservar uma despesa de animais mortos, é conservar animais vivos entre os rochedos, neste caso aqui um papamoras, imobilizado aqui entre os rochedos, para o falcão ir buscar mais tarde. Isto é de facto de uma habilidade extraordinária e muito invulgar,
esta habilidade de construir despensas com animais mortos e com animais vivos. Portanto, isto é mais uma das estratégias que os falcões da rainha aprenderam e desenvolveram para tirar partido desta abundância de passeriformes migradores. Agora, já falamos da nidificação, já falamos da distribuição no Mediterrâneo, vamos então ver a distribuição mundial. Aqui temos um mapa, este foi tirado do site Birds of the World. Vemos aqui a distribuição. Isto tem aqui algumas imprecisões na costa, como eu já referi, porque eles nidificam sobretudo em ilhas. Tem aqui, eu acho que esta mancha aqui na Argélia não corresponde bem à realidade. Temos aqui então Espanha, Itália, Grécia e Chipre. E isto é a ilha de Madagascar. E uma das particularidades curiosas desta espécie é que a população invernante do Mediterrâneo e das Canárias vai tudo invernar a Madagascar. Eles têm uma área de invernada concentrada numa ilha, que é outra peculiaridade desta espécie. Não é muito normal nós vermos as aves concentram-se em ilhas para nidificar, mas não para invernar, não desta forma. Há aqui umas manchas azuis em Moçambique, porque há observações, mas são observações pouco regulares de falcões a invernar em Moçambique, também na Tanzânia, no Congo, no Quénia. Aparentemente são indivíduos isolados, porque praticamente, daquilo que se sabe, toda a população vai invernar a Madagascar. Que é também assim um caso estranho, porque é que eles se concentram numa área tão pequena. Desenvolveram esta estratégia. E agora aqui a questão que se colocou durante muitos anos é, então, e como é que eles vão até Madagascar? Qual é a rota que eles seguem? Durante muito tempo não se sabia. Até, aliás, durante muitos anos nem se sabia onde é que eles invernavam. Sabia-se que eles desapareciam do Mediterrâneo, não sabia para onde é que iam. Depois começaram a aparecer observações de Madagascar e começou-se a perceber que eles deviam invernar todos lá. Mas não se sabia como é que chegavam lá. E então há um ornitólogo alemão chamado Stresemann, que em 1954 apresentou a seguinte teoria. Eles seguem o Mediterrâneo para leste, depois descem pelo canal de Suez, vão pelo Mar Vermelho e contornam o Corno da África até Madagascar. É um bocado como vão os navios. Não é? Depois há um senhor chamado Walter, que em 1979, baseado nos dados do Stresemann, publica um mapa com a rota de migração da espécie. E o mapa que ele publicou era mais ou menos isto. Reparem que a linha começa nas Canárias, para apanhar a população das Canárias, passa aqui nas Baleares, Sardanha, vai por aqui fora e depois segue no Suez. Isto podia ser a rota de um cargueiro, não é? Que vai por aqui fora. E esta teoria aparece porque havia muito poucas observações de falcão da rainha migração, havia aqui uma outra coisa na Etiópia, penso também na Somália, no Egito, e portanto, com base em observações isoladas, estes senhores, primeiro o Stresemann e depois o Walter reforçou, disseram, a única rota que nós achamos que faz sentido para o falcão da rainha é vir por aqui fora. E esta teoria perdurou até 2008, portanto, mais de 50 anos. E hoje sabemos que estava completamente errada. Portanto, isto era uma suposição, esta suposição foi sendo mantida, porque também não havia dados que evidenciassem o contrário. Só que desde há uns anos para cá, graças ao seguimento por satélite, é possível equipar os falcões já com aparelhos que transmitem a posição, e então ficamos a saber que a rota é completamente diferente. E então houve projetos feitos em vários países, desde logo em Itália. Em Itália marcaram vários bichos na Sardanha, podemos ver aqui. Esta é a migração outonal de 6 adultos marcados na Sardanha e a rota que fizeram até Madagascar. Esta linha pontilhada é a linha que estava no tal artigo do Walter, baseado nas exposições do Stresemann. Reparem que ele recolhe aqui estes que vêm da Sardanha, da Grécia, de Chipre, vinha tudo por aqui abaixo e dava a volta ao Corno da África, supostamente. Afinal, o seguimento por telemetria percebeu-se que eles atravessam, estes que vêm de Itália, atravessam aqui a Líbia, o Chad, o Congo, o Sudão, por aqui fora, e vão descendo e chegam a Moçambique e atravessam neste estreitamento que se chama Canal de Moçambique. Todos eles atravessaram. Houve aqui um que foi parar ao Líbano, mas depois este deixou de transmitir e, portanto, não se sabe depois para onde é que este bicho seguiu. Os outros todos seguiram por aqui abaixo até Madagascar. Aqui houve uma falha de transmissão. Mas, portanto, todos eles seguiram uma rota continental. Mesma coisa para os juvenis, também marcaram, neste caso, 7 juvenis, foram todos por aqui abaixo, mais uma vez, Líbia, Chad ou Níger. Estes seguiram uma rota um bocadinho mais ao oeste, foram quase até aqui ao Golfo da Guiné. Houve um que ficou aqui pela República Democrática do Congo. Portanto, como eu disse, há assim uns casos isolados de invernada no continente africano, mas são muito poucos. Todos os outros juvenis foram por aqui abaixo, andaram aqui às voltas, Tanzânia, Moçambique, e mais uma vez atravessaram no canal de Moçambique. Este aparentemente ficou aqui pelas Comores, porque há alguns que ficam a invernar em ilhas pequenas do Oceano Índico, mas mais uma vez são uma minoria. Vai tudo direitinho para Madagascar. Um estudo semelhante foi feito na Grécia, com falcões marcados na Grécia, cá estão eles, e vieram todos por aqui abaixo,
seguiram uma rota um bocadinho mais oriental, porque a Grécia está para lá, portanto, em vez de vir pela Líbia, vieram pelo Egito, depois Egito, até houve um que se aproximou aqui do canal de Suez, mas depois entrou para o continente. Sudão, Etiópia, Quénia, Tanzânia, uns seguiram mais a oeste, e cá estão eles a atravessar para Madagascar, no canal de Moçambique. Isto, vários, neste caso, 4 indivíduos, 2 adultos e 2 juvenis, marcados na Grécia. Mesma coisa para a Espanha. Em Espanha também se marcaram muitos falcões nas Baleares. São traços vermelhos e amarelos, mas é tudo rotas de outono, só que estão a 2 cores, que é para se conseguir ter uma melhor leitura. Portanto, também vieram todos por aqui abaixo, neste caso atravessaram a Argélia, alguns pela Líbia, depois foram descendo por aqui abaixo, alguns vieram mais ao oeste, entraram aqui na África Ocidental, outros uma rota mais a leste, mas convergem todos para o mesmo sítio. Portanto, reparem, já vimos os italianos, os gregos, os espanhóis, e a conclusão em todos os estudos foi a mesma. Seguem diretamente através do Saara, descem por aqui abaixo, e quando chegam à Tanzânia ou a Moçambique, atravessam no canal de Moçambique e vão até Madagascar. A maioria deles, aliás, inverna no norte e não no sul. Há aqui uma linha que termina aqui, portanto, se calhar é um daqueles que ficou também aqui a invernar no continente. Aqui um outro mapa do mesmo estudo, mas aqui só com 2 falcões, que vieram por aqui abaixo das Baleares, atravessaram, aqui tem os nomes dos países, é mais fácil perceber, atravessaram no canal de Moçambique. Esta linha que está aqui com estas setas é a tal linha do Walter, com a rota que se pensava que os falcões tinham e que hoje sabe-se que não estava correta, porque os estudos com telemetria provam exatamente o contrário. E isto só foi descoberto há poucos anos, portanto, isto é um exemplo que mostra que ainda há tanta coisa para descobrir, às vezes, acerca das aves. Quando lembram-se, quem viu o webinário do Cuco, que também foi graças ao seguimento que foi possível saber aquele indivíduo que fez uma migração de 16 mil quilómetros desde Kamchatka até a Namíbia. Portanto, este tipo de tecnologia está a permitir-nos descobrir factos muito interessantes, e no caso do Falcão da Rainha isso é bastante evidente. Bem, agora deixamos a parte das migrações e vamos falar concretamente da situação em Espanha, que é aquela que tem mais a ver connosco, uma vez que nós estamos aqui ao lado. Os falcões nidificam em Espanha, e eu começo por apresentar aqui um mapa retirado do Atlas das Aves Nidificantes de Espanha, que foi publicado em 2003. Ora, em Espanha, isto agora vendo assim com mais zoom, estas bolinhas correspondem às zonas de nidificação. Como podem ver, na Península Ibérica não há falcões da rainha a nidificar, eles só nidificam em ilhas. Este conjunto de 3 ilhas são as Baleares. Temos aqui a principal, que é Maiorca, que aliás é o único sítio onde eu até hoje vi este falcão. Eu nunca tive a oportunidade de ver em Portugal, mas em Maiorca estive numa das principais colónias. Eles nidificam ao longo da costa norte. Eu vi-os aqui na pontinha que se chama Cabo Formentor, que fica perto da Baía de Alcúdia, para quem conhece a ilha. Isto é Menorca, em Menorca não há falcões. Isto é o arquipélago de Cabrera, isto é a ilha de Ibiza. Portanto, há falcões em Maiorca, Cabrera e Ibiza. Isto aqui é um pequeno arquipélago ao lado de Castellón, província de Castellón, do país valenciano, que se chama Ilhas Colombretes. É mais pequeno, mas também tem uma colónia de 50 casais. E depois isto são as Canárias, que obviamente ficam muito mais para sul da Madeira. Eles nidificam aqui num conjunto de ilhéus na extremidade norte da ilha de Lanzarote, uma ilha chamada Montanha Clara e Roque del Este, Roque del Oeste e mais outra que agora não me recordo o nome. Portanto, são uns ilhéus, a colónia das Canárias fica aqui. Portanto, a população espanhola está toda em ilhas. Portanto, está aqui os nomes novamente: Maiorca, Ibiza, aqui as Ilhas Colombretes e Lanzarote nas Canárias. Aqui, tirado de um outro relatório feito pela CEO, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, que nos dá também a dimensão das colónias. Onde temos uma estrela, significa que há mais de 200 casais, que é o caso aqui das Canárias, Lanzarote. Temos também mais de 200 casais em Ibiza, em Maiorca, e depois colónias mais pequenas em Cabrera e nas Ilhas Colombretes. Temos aqui os totais em baixo. Nas Canárias, a população anda entre os 270 e os 300 casais. A comunidade valenciana, que está aqui, refere-se a esta colónia das Ilhas Colombretes, 56 casais. E nas Ilhas Baleares, entre 600 e 800. Portanto, o total espanhol anda entre os 1000 e os quase 1200 casais de falcão de Leonor, que ainda é uma população considerável desta espécie. Portanto, cerca de 1000 casais ou mais. E essa população tem vindo a aumentar. Houve alguns censos que foram feitos desde os anos 70, estavam nos 600 casais. Isto é para o total da população, Canárias e Mediterrâneo, passou dos 600 para mais de 1000 em 2007. Portanto, a evolução tem sido favorável. Aliás, tem sido favorável tanto nas Canárias como nas Colombretes, como nas Baleares.
Se eles estão a aumentar, teoricamente até pode ser que apareçam cá mais vezes, vamos ver. Sobre as Ilhas Colombretes, que é um arquipélago pouco conhecido, eu vou falar um bocadinho mais para explicar melhor, até porque me parece que é um dos sítios mais acessíveis para quem quiser ver estes falcões. As Ilhas Colombretes, então, como eu disse, fica aqui entre a Península Ibérica, está aqui Barcelona, aqui Castellón, Valência, portanto fica um bocadinho a norte de Valência, a cidade mais perto é Castellón de la Plana, fica em direção de Palma de Maiorca. As Ilhas Colombretes são um arquipélago com vários conjuntos de ilhas. Tem aqui uma ilha grande, se chama mesmo Ilha Grande, que tem a forma de um C, e depois tem aqui uns conjuntos mais pequenos. Temos aqui um mapa mais em detalhe, tem a Ilha Grande, que em valenciano se chama Ilha Grossa, e depois tem aqui duas ilhas pequeninas na extremidade. Aqui uma fotografia aérea, podem ver o aspecto da ilha, e depois El Mascarat, La Senhoreta e El Mancolito, que são estas ilhasitas aqui. Ora, esta ilha é visitável de barco a partir de Castellón, por isso é que eu acho que isto é uma... Eu nunca estive lá, atenção, eu só estive nas Baleares, não estive nas Colombretes, mas daquilo que eu li, isto é visitável, é um pouco como ir às Berlengas, embora a distância seja um bocado maior, porque em vez de ser 10 ou 15 quilómetros, são cerca de 40 e tal. Portanto, a viagem demora 2 horas e meia ou 3, mas há viagens de ida e vinda no mesmo dia. Depois o barco atraca aqui, e depois pode-se ir por aqui adiante passear até ao farol. Ora, isto está cheio de falcões a nidificar. Como vão ver aqui, tem aqui o total dos 56 casais, e destes 56 casais, 28 estão aqui na Ilha Grossa. Na Ilha Grossa e nestes ilhéus. Portanto, eles estão distribuídos por todas as escarpas. Esta parte não é visitável, mas esta parte aqui é visitável. Portanto, quem, porventura, for para estes lados e tiver vontade de ver estes falcões, eu julgo que as Ilhas Colombretes serão um sítio com tantos falcões aqui a nidificar, certamente haverá boas oportunidades de observar e, quiçá, de fotografar. Este sítio, como acontece com muitas ilhas, é muito popular no verão. Eu vi estatísticas de visitantes em julho e agosto, isto está cheio de gente, mas depois em setembro e princípio de outubro há muito menos visitantes, e é quando os falcões estão a nidificar e quando nascem as crias. Portanto, na minha opinião, e digo isto sem conhecer o local, mas eu quando os vi em Maiorca também foi em setembro, foi lá no Cabo Formentor, e aquilo, a colónia estava em grande atividade. Havia muitos falcões no ar, claros e escuros e tudo. Portanto, eu julgo que o mês de setembro aqui nas Ilhas Colombretes será uma altura boa para tomar contacto com esta espécie e ver uma data de falcões a voar, aprender a identificar, claros, escuros, etc. Fica aqui este apontamento sobre as Ilhas Colombretes. Ora bem, e agora, falando um bocadinho mais em detalhe, porque, como eu disse, eles aparecem em Portugal, e eu andei a tentar perceber de onde é que vinham os bichos que aparecem cá. E então eu encontrei para já algumas informações sobre os movimentos de aves registados em Espanha. E então há registros de bichos anilhados aqui, neste caso em Ibiza, que foi depois observado aqui no centro de Espanha, mas nem muito longe da fronteira portuguesa, aqui entre a província de Cáceres e talvez Toledo. E um outro caso de um anilhado em Lanzarote, que veio parar aqui à zona de Sevilha. E sei de um caso mais recente, não está neste mapa, também de um bicho das Canárias que foi observado e fotografado perto de Valladolid, que eu tenho uma fotografia que já vou mostrar. Portanto, há movimentos, há bichos que aparecem no interior da península, vindos quer das Baleares, quer das Canárias. Está aqui a fotografia, este bicho foi fotografado em Valladolid há poucos anos e trazia anilhas e, portanto, sabia-se que era uma ave anilhada em Lanzarote. Houve outros casos aqui de aves anilhadas em Espanha, quer neste caso nas Colombretes, quer nas Canárias, que foram recapturados noutros países. Recapturados, aqui pode ser recapturas visuais. Portanto, alguns que foram daqui das Colombretes para Madagascar, ou aqui para, isto aqui deve ser, acho que é um atol de coral que fica um bocado abaixo das Seychelles, se não me engano, isto é a Ilha de Reunião, e dos das Canárias houve recapturas em Marrocos, Argélia, Egito, e uma no Mali. Esta do Mali foi um dos primeiros casos que levou a suspeitar de que os falcões das Canárias pudessem migrar para Madagascar atravessando diretamente o continente africano. Se eles fossem para o Mediterrâneo, não havia razão para achar que iria aqui para o Mali. Esta recaptura já tem alguns anos e foi uma das que levantou suspeitas, mas como viram há pouco, só através do seguimento por satélite é que se conseguiu ter a certeza que realmente os falcões... E os das Canárias, que eu saiba, nunca houve seguimentos por satélite, mas o mais certo é também fazerem assim uma rota diagonal, passando aqui pela Nigéria, depois Congo, Tanzânia, e mais uma vez atravessar no canal de Moçambique. E aqui dois casos curiosos, um de uma ave anilhada em Marrocos. Em Marrocos tem duas colónias, a mais importante é aqui em Mogador, ou que agora se chama Essaouira, tem lá umas ilhas ao largo de Essaouira, que tem uma grande colónia de falcões, e um desses falcões foi visto ou recapturado aqui em Ávila, perto de Madrid.
E um outro caso ainda mais interessante, de um falcão proveniente da Grécia, anilhado aqui em Creta, numa das ilhas à volta. Creta é esta ilha comprida aqui, que está abaixo da Grécia continental, e este falcão veio de Creta também para a região de Madrid. Portanto, na Península Ibérica aparecem falcões das Canárias, das Baleares, da Grécia e, porventura, de outros locais também. Ora, eu fui ao eBird para tentar perceber, porque a minha motivação era realmente perceber o padrão de ocorrência desta espécie em Portugal e tentei começar a perceber os movimentos no mundo todo. E olhei para o eBird e no eBird o que nós vemos é isto. Portanto, cada um destes pinos corresponde a um local, que pode ser uma ou mais observações. Vemos que cá estão as Baleares, né? As Baleares aparecem em Menorca, embora não identifiquem, então aqui as Columbretes e depois registros por toda a Península Ibérica, um pouco por todo lado. E em Portugal aparecem no litoral e no interior. E eu dei a tentar perceber se conseguia entender aqui estes movimentos. Então resolvi ir ao eBird e desagregar isto mês a mês, desde abril até setembro, que é quando eles estão cá. E isto é muito engraçado, porque em abril, nós vemos em abril, estão aqui já registros nas Baleares, há um ou outro registro na Península, mas a Península não tem registros no interior. Em maio, começam a aparecer registros no interior da Península. E em junho já há registros por todo lado e aparecem alguns em Portugal, curiosamente mais no interior do que no litoral. Portanto, em junho há uma grande ocupação destes falcões na Península. Mesma coisa em julho, cheio de falcões. Em Portugal também há alguns registros no interior, um ou outro no litoral. Em agosto as coisas mudam um bocado, porque em agosto já quase não temos registros no interior, mas agora há toda a volta da Península há imensos registros ao longo da costa. Aqui no País Valenciano, Andaluzia, em Portugal uma série deles ao longo da costa e até no País Vasco. E em setembro este padrão ainda se reforça mais, porque agora já praticamente não temos registros no interior, nem em Portugal. Aliás, em agosto já quase não havia registros no interior, mas muitos registros ao longo da faixa costeira. Portanto, reparem, eles em junho e julho na Península ocorrem principalmente no interior. Reparem que em junho quase não há registros na costa, mas em agosto e setembro isto inverte-se. E é muito engraçado perceber isto porque nós começamos a perceber que nas regiões do interior, e isto aplica-se a Portugal também, a maior probabilidade de ocorrência será em junho e julho. Nas regiões costeiras, a maior probabilidade de ocorrência será em agosto e setembro. Ora, o eBird permite-nos construir uns gráficos que nos ajudam a ver a frequência. Eu então andei a brincar um bocado com aquilo e fiz um gráfico para o conjunto, nós podemos juntar 5 regiões de uma só vez, eu fiz um gráfico para o conjunto de 5 regiões espanholas que não têm mar, são 5 regiões interiores. Castilla-La Mancha, Castilla e León, Extremadura, La Rioja e Madrid. E o padrão é muito engraçado. Eles começam a aparecer no fim de maio, mas o número aumenta fortemente em junho, atinge aqui um pico e depois diminui. Em agosto já há muito poucos e em setembro já não há, no interior. Isto é a frequência em que eles aparecem nas listas. Portanto, claramente há aqui um padrão em que eles vêm para o interior da península no final de junho, durante o mês de junho e julho, essencialmente, que é aquilo que nós vimos nos mapas. Mas depois eu fiz a mesma brincadeira para 5 regiões que têm costa, que é Andaluzia, Cantábria, Catalunha, Múrcia e País Vasco, e o padrão é completamente diferente. Eles começam a aparecer em abril, maio, que é quando começam a chegar às colónias, isto inclui registros da Catalunha e do País Valenciano, aumenta em junho e julho, mas o pico já será em agosto, e em setembro ainda há muitos. Portanto, em setembro até temos tantos ou mais do que em junho. Portanto, reparem que é o tal padrão que vimos nos mapas, em junho e julho no interior, mas o pico no litoral dá-se mais tarde, em agosto e setembro. E em Portugal, eu fui fazer o mesmo exercício. Isto é para o país todo, só que isto aqui está um bocado inflacionado por causa do esforço de observação em Sagres durante os meses de setembro e outubro. E, portanto, este pico aqui reflete o esforço que existe de observação em Sagres, por isso é que nós temos aqui um pico em setembro. Eu então tentei analisar os distritos que tinham mais de um registro, mas excluindo o Algarve. Então os distritos foram Beja, Leiria, Lisboa, Santarém e Setúbal. E cá está o pico, em julho. É claro que estes distritos, alguns têm um bocadinho de costa, portanto isto é um misto de costa e interior, mas vemos aqui, já não temos o pico em setembro, o pico está em julho. E isto é muito engraçado perceber isto, porque nós de repente começamos a entender e a olhar para estas observações de Falcão da Rainha com outros olhos. Eles saem já vou explicar de onde, vêm passear para o interior da península em junho e julho e depois em agosto e setembro aparecem junto à costa. É claro que eu podia em Portugal isolar só os distritos do interior, mas temos tão poucos registros que o gráfico não ia dar aqui nenhum padrão facilmente perceptível. Bem, afinal, o que é que são estes falcões? O que é que eles vêm cá fazer? De onde é que eles vêm? Houve um estudo muito engraçado que foi feito em Espanha, com telemetria, mas para perceber estes movimentos pré-nupciais. E então eles marcaram alguns falcões e conseguiram seguir 3 falcões. Um adulto marcado aqui na Ilha Dragonera, que pertence a Maiorca,
e depois um adulto e um imaturo marcados nas Ilhas Columbretes. Este mapa não é muito fácil de entender porque os símbolos estão muito pequeninos, mas eu ajudo a decifrar. O primeiro, que é estes quadrados, que é o 80-399, é o adulto que foi marcado aqui em Maiorca. E então o que é que eles descobriram? Eles marcaram, ele depois foi para Madagascar e quando voltou, ele chega aqui à colónia, em Maiorca, em meados de maio, anda por aqui 2 semanas e depois sai, vai para esta zona, que é aqui onde estão os quadrados, que é aqui na Serra de Cazorla, na Andaluzia Oriental, ficou por aqui umas 3 semanas até voltar para a colónia. Portanto, é um dos tais que veio passear para a península no mês de junho e julho. Estes triângulos correspondem a um adulto anilhado aqui nas Columbretes. Este foi seguido durante 2 anos e este foi para Madagascar. Depois, quando voltou, foi para a Itália, andou pelo centro de Itália, depois foi à Córcega, depois andou a passear pelo sul de França, vê-se aqui os triângulos. Depois é que veio à colónia, depois andou da colónia, voltou à França, andou aqui para cima e para baixo, vinha à colónia, voltava ao continente, andou também a passear por aqui e só em julho é que ele se estabeleceu na colónia. Portanto, mais uma vez, em junho e julho andou aqui pelo interior. Finalmente, a bolinha responde ao juvenil, que aqui foi anilhado. O juvenil também andou a fazer... Bem, o juvenil só fechou a colónia em setembro. Andou a passear por França, veio também... Não, aliás, ele primeiro veio à costa espanhola, depois foi aqui até o Elva, Serra Morena, depois foi aos Pirineus, depois andou aqui novamente pelas zonas costeiras de Espanha, foi à França e só foi à colónia em setembro. Eles têm uma amostra muito reduzida, porque são só 3 bichos, mas a interpretação deles é a seguinte: os falcões chegam em maio às colónias. Eles querem alimentar-se de passarinhos, mas nas colónias, nas ilhas, não há passarinhos para comerem em maio e em junho. E há muito poucos insetos. Então, enquanto não chega à altura de nidificarem, eles vêm para a Península Ibérica porque há uma enorme abundância de insetos no interior da península nos meses de junho e julho. Os adultos, quando chega a meio de julho, os adultos desaparecem destas zonas, voltam para as colónias. E isto explica porque é que desaparecem do interior da península. São os adultos que vêm para cá em junho e julho. Os imaturos, sobretudo bichos do ano anterior, que não se estão a reproduzir, esses não voltam para as colónias, o outro só voltou em meados de setembro, andam aqui a passear, mas muito em zonas costeiras. Ele andou no interior da península em junho e julho, e depois, no final do verão, andou só aqui em zonas costeiras, possivelmente já a aproveitar a migração de passeriformes. Portanto, os falcões vão para o interior da península em junho e julho, e depois, em agosto e setembro, vêm para a costa já para procurar passeriformes. O que se pensa é que as aves que são observadas na península, na parte continental, em agosto e setembro, são sobretudo imaturos, porque os adultos já voltaram para as colónias. Agora, a parte muito curiosa, porque há muitas aves que fazem a chamada dispersão pré-nupcial e andam aí a fazer movimentos antes da migração. Estes bichos, é engraçado, têm uns movimentos, umas dispersões pré-nupciais, em que andam 2 meses a procurar os melhores sítios para se alimentarem, e depois, quando chega a hora de nidificarem, que é em meados, final de julho, é que eles voltam para as colónias. Daí que haja uma grande diminuição de bichos no interior da península a partir do final de julho. Por último, aquela questão que eu falei há pouco da nidificação em Portugal, eu disse que o estatuto era regionalmente distinto. A nidificação em Portugal nunca foi devidamente confirmada, por isso é que está aqui com o ponto de interrogação, mas há uma referência que está publicada no primeiro Atlas Nidificantes, que faz referência a um falcoeiro experimentado, um cetreiro, e que teria dito que a espécie teria nidificado perto de Mafra, num sítio chamado Praia da Calada, que fica aqui um bocadinho a norte da Ericeira, e que haveria lá até 1982 uma colónia com 10 a 15 casais. Isto é referido por um cetreiro que está citado no Atlas. E que depois essa colónia terá desaparecido quando foi aberta uma estrada camarária de acesso à praia. Isto é o relato e é aquilo que está publicado no Atlas Nidificantes. A equipa coordenadora do Atlas nunca conseguiu confirmar isto, portanto esta informação está em anexo no Atlas, no final, mas como está publicado e como isto deu origem ao tal estatuto regionalmente distinto que eu referi, que está no livro vermelho, é porque esta informação foi considerada e, portanto, ainda que haja dúvidas sobre se efetivamente esta colónia existiu, como eu disse, quase todos nidificam em ilhas, mas em Marrocos há uma colónia na costa continental e na Turquia também, e se isto era uma zona de difícil acesso, não é totalmente impossível, embora não haja informações concretas, mas de qualquer forma eu não quis deixar de referir aqui esta informação. Para terminar, deixo aqui 3 links. Em primeiro lugar, este site que é muito interessante, que é o eleonorasfalcon.org, que descreve em bastante detalhe os projetos de estudo desta espécie que têm estado a ser feitos nas Ilhas Canárias.
não há estudos de marcação, mas há estudos de alimentação, estudos Já fizeram alguns estudos de movimentos que até nas Canárias, quando há dias de vento mau e que não há passarinhos a passar, os machos vão procurar alimento, se for preciso, à costa africana, até Marrocos. Portanto, eles fazem movimentos bastante amplos. Eu não li foi nenhum estudo sobre a travessia da África por parte destes bichos, mas é um site bastante interessante. Depois aqui o site da Sociedade Helénica de Ornitologia da Grécia, que tem muita informação também sobre esta espécie. Como já vimos há pouco, a Grécia é um país muito importante para os falcões da rainha. Entrando aqui no site ornitologic.gr, tem aqui no link Actions, e no link Actions tem um menu em que fala mais em detalhe, tem muitos links depois aqui sobre o falcão da rainha. E, obviamente, também não queria deixar de referir aqui o Portal Aves de Portugal, que tem uma ficha sobre todas as aves que ocorrem em Portugal e onde podem rever aqui os aspectos de identificação e da situação no nosso país. Termino com uma ficha resumo daquilo que vimos hoje, só para recordar os principais aspectos. O falcão da rainha tem duas formas de plumagem, clara e escura, sendo que a clara é predominante. Nidifica principalmente nas ilhas do Mediterrâneo, embora haja pequenas colónias no Atlântico também. A quase totalidade da população inverna em Madagascar. Sabe-se hoje que a migração é feita diretamente através do continente africano e não à volta pelo Canal de Suez e pelo Corno de África, como se pensava até há pouco tempo. A população do mundo, que está concentrada na Europa e no Norte de África, está hoje estimada em 15 mil casais, dos quais 80% estão na Grécia. Em Espanha, que é o país mais próximo de nós, nidificam cerca de 1.100 casais, distribuídos por 3 zonas: Ilhas Baleares, Ilhas Columbretes e Ilhas Canárias. E esta espécie, graças ao seguimento por telemetria, sabe-se hoje que aparece no interior da Península Ibérica, sobretudo durante os meses de junho e julho, que vem caçar insetos, e depois aparece nas zonas costeiras em agosto e setembro. No caso português, sabe-se que é regular em Sagres, há muitas observações em Sagres em setembro, que é também o período em que há mais monitorização nesta zona, havendo diversos registros noutros locais do país, tanto na costa como no interior. E com isto termina a apresentação de hoje. Temos aqui o exemplar que também estava na imagem de abertura. Agora certamente já reparam bem aqui nas coberturas escuras, nos tons arruivados das partes inferiores e claro no bigode. E espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre este magnífico falcão.